Confie no processo e permita-se fluir. Você está no canal Iluminamente. O que eu tenho percebido? As pessoas, elas estão compartilhando as experiências de um lugar muito sagrado e o aprendizado está acontecendo para todos. Assim como tem muita gente saindo do nosso campo. Então é mais ou menos sobre isso que essa live vai falar, né? Que eu vou compartilhar essas experiências todas. Principalmente por quê? Porque eu tenho observado que o masculino ainda está com bastante dificuldade de entender o que é a redenção. Parece que as mulheres, elas têm compreendido melhor, ou talvez não compreendido melhor. Talvez a mulher consiga, porque ela tem o emocional mais trabalhado, ela consiga soltar o que precisa soltar. E os homens têm um pouco mais de resistência nessa ação que exige bastante humildade. Então hoje nós vamos falar sobre esse momento, que é a redenção. Nós vamos falar sobre os vínculos kármicos que na velha energia nós chamávamos de desafio, né? E que nessa nova energia é o sinalizador, essas pessoas, essas almas, elas estão nos sinalizando, né? Então esses que a gente compreendia como desafio, essas almas que compartilham ou compartilharam a vida conosco, elas estão nos sinalizando que elas são as chaves para que a gente possa encerrar o contrato. Então vamos considerar a importância dessas almas na nossa vida. Porque quando eu entrego, eu pego o que eu estou segurando, eu pego o que eu estou observando fora de mim e dando títulos, dando opiniões, dando parecer sobre a experiência. Enquanto eu estiver dando um parecer sobre a experiência, eu ainda estou inserido na experiência. Quando a experiência que eu estou fazendo perde totalmente o significado, é hora que eu estou me rendendo a essas histórias que não me levará mais para lugar nenhum, porque a experiência eu não arrumo. Eu não tenho como arrumar a experiência. Eu só posso observar que dentro do jogo, da inconsciência que eu vivi até agora, alguns personagens fazem um papel muito importante na minha vida. Qual é o papel? Ainda me mostrar que eu estou tentando fazer algo em prol da experiência, ao invés de me render à própria incapacidade que tem situações na nossa vida que elas não são problemas a serem resolvidos. Elas são fatos da vida. E fato da vida você reconhece na grandeza que esse fato se apresenta. Então, cada personagem que nós realizamos essa experiência, cada personagem que nós contratamos para experimentar as emoções, porque nós viemos aqui experimentar as emoções, e cada personagem vai nos revelando, né? Vai nos mostrando essas emoções. E há muitos personagens nós já conseguimos liberar do nosso campo. Mas o que eu tenho observado? Que muitas pessoas estão presas, hoje, né, com grande número de relatos que eu ouço, estão presas a apenas uma pessoa. Apenas um personagem do grande teatro da nossa vida, ainda não conseguimos ultrapassar esse portal, porque essas pessoas, elas representam os portais da nossa própria liberdade. Mas na inconsciência, ou no julgamento, nós ficamos batendo de frente, ou tentando fazer com que a pessoa entenda alguma coisa que não vai acontecer. Se a pessoa for contratada para fazer um papel na nossa vida, em que é estar o tempo todo pulando na nossa frente, até que a gente tenha consciência de que a experiência não tem cura, nós não conseguimos nos liberar. E esse personagem, essa alma querida, que foi contratada por nós mesmos para fazer esse papel, vai ainda ficar presa nessa história. O momento da redenção, esse momento, esse impulso de liberdade, que todos nós estamos sentindo neste momento, né, porque nós estamos no ápice da ascensão, né, eu não sei como é a ascensão, eu só sei que a gente sente que tudo no nosso campo está modificado, que nós estamos olhando para o mundo de uma forma diferente, que nós estamos percebendo o contexto externo que nos afeta de uma maneira muito leve, muito grandiosa, muito em paz. Nós conseguimos perceber que nós estamos mais nos permitindo nos inserirmos nessas condições de frequências que a gente já experimentou. Sem considerar que a experiência é boa ou ruim, quero ou não quero, não tem experiência que não vem mais para o nosso campo. E se vem, nós conseguimos olhar com verdade para a ilusão que ali está. E quando eu consigo perceber que o meu interlocutor ou a pessoa que compartilha a inconsciência comigo ainda não consegue perceber o nível de amor que ela é, a única coisa que eu posso fazer é sentir compaixão, é ser a compaixão naquela ação. Porque se eu sou uma nova frequência, eu sou todos os atributos da alma que são usados de acordo com a situação. Então, se no meu campo ainda existem pessoas que trazem informações da velha energia de uma maneira que, na velha energia, na inconsciência, me afetariam, nesse momento já não afeta mais. Mas por quê? Porque eu sou indiferente àquela ação de inconsciência?
Não, é porque eu reconheço que ali ainda existe inconsciência. E é essa grande diferença de um desperto para quem tem somente a informação. Por quê? Porque ter a informação não te torna um desperto. O que te torna um desperto, o que te torna um ser crístico, é você levar a energia, não em fala, mas de uma forma de frequência. Uma forma que você passe a olhar aquela situação e a transformação daquela ação, ela acontece porque você fez o mesmo papel da chama violeta, você transformou, transmutou a energia de inconsciência que tinha ali. É tentando converter as pessoas, doutrinando as pessoas, catequizando, lógico que não. Você, com o olhar de neutralidade sobre a ação da inconsciência, você faz muito mais do que se você for convencer uma pessoa do que ela está equivocada dentro da experiência que ela está fazendo. Então, o momento da redenção é quando nós conseguimos olhar além. Além do quê? Além da inconsciência de que o externo está nos apresentando. Esse é um momento tão sagrado para todos nós. É um momento onde a nossa consciência, ou a consciência universal, a qual nós estamos inseridos, que seria a unidade, né? Seria essa volta para casa. Essa energia, ela está tão presente no nosso campo, que tudo o que a gente solicita como uma proposta de saída da experiência kármica, nós somos atendidos prontamente. Não é a primeira vez que eu digo isso, mas várias vezes eu já disse. Quando nós temos uma situação que nós não conseguimos perceber aonde está a chave da abertura desses cadeados imaginários que nos aprisionam na terceira dimensão, é hora de colocarmos o nosso joelho no chão. É hora de nos render à nossa própria incapacidade de resolver as questões kármicas. Porque o karma, ele não é resolvido. O karma é estimulado a você ficar nessa história de perdão, de resolver, de tudo, para você continuar preso nessa matrix. Isso não quer dizer que nós devemos ignorar o que acontece no nosso campo. Isso quer dizer que nós devemos reconhecer as energias que se apresentam no nosso campo em forma de personagens que nós mesmos contratamos para auxiliar a nossa saída da experiência kármica. Então, essas pessoas que trazem essa informação que muitas vezes nos causam desconforto, essas pessoas são as nossas chaves. Essas pessoas estão segurando a portinha da gaiola que nós nos aprisionamos porque não conseguimos olhar corretamente para esses personagens que não estão separados de nós. Quando eu conseguir olhar para esses personagens e reconhecer que ali não tem outro, que ali tem um fractal da fonte que experimenta comigo, experimentou a inconsciência e agora está fazendo um papel, para que eu ainda tenha coragem de me render a essa nova história, a essa nova proposta de experiência que a fonte está nos oferecendo. Porque é uma nova proposta de experiência. Precisamos acreditar que nós estamos encerrando um ciclo. Encerrar o karma é sair totalmente da ilusão de que nós, como personagem, somos mais do que a nossa própria essência. A mente não consegue aceitar isso com tranquilidade. Por isso que a redenção, a entrega é importante. O que seria essa entrega? Qual é a situação que eu tenho agora para resolver? Né? O que eu posso resolver agora? O que eu consigo resolver dentro de mim? Porque fora eu não resolvo nada. Então eu tenho uma situação com determinada pessoa que já se arrasta por vários anos. Geralmente são situações de conflitos emocionais. Eu vou conseguir resolver esse conflito? Se é uma história kármica, não. Se é um conflito kármico, não. Mas eu posso me disponibilizar a reconhecer que ali tem uma grande parte desse conflito que eu sou responsável na inconsciência. E quando eu faço isso, é como eu pegar um lixo que eu deixei no campo do outro. Mas isso deve acontecer, que isso é o mais importante da ação, isso deve acontecer não porque eu queira resolver um problema para despertar, não porque eu queira resolver um desconforto em mim, não. Todas as minhas ações, quando eu estou falando de redenção, quando eu estou falando de mudança de frequência, elas devem ter vindas do amor que eu tenho, ou o amor que eu sou, e que eu manifesto através desse que até então eu reconhecia como separado de mim. Tudo vai depender da integração que a gente faz desses personagens no nosso próprio campo. Mas faz-se saber também que isso não quer dizer que nós vamos ter aquela convivência de laços familiares. Não é isso ainda.
Isso quer dizer que eu reconheço a parte que me cabe na história que eu vivi de inconsciência para poder transmutar as energias que me prendem nesses laços. Porque a ideia é que a gente encerre todos os contratos kármicos, sejam eles em que nível for. Eu preciso encerrar o meu contrato. Eu preciso encerrar essas histórias. Só que eu só posso encerrar se eu reconheço que não tem o outro ali. É como se eu pegasse todos os personagens que compartilharam comigo da inconsciência, trouxessem todos aqui para um abraço e reconhecesse que todos esses fractais que estão aqui, nesse grande abraço que eu estou dando, pudessem voltar comigo para a unidade, que é do lugar que todos nós viemos. Eu não consigo voltar para a unidade se eu não conseguir resgatar essas partes, mas é dentro de mim. Não é eu ir lá, é tentar puxar um ser humano. Eu tentar puxar uma inconsciência. Eu tentar trazer informação e fazer a pessoa seguir minha cartilha. Não é isso. Eu preciso reconhecer a grandeza de alma dessa pessoa. Não importa se ela vai ficar perto de mim ou se nunca mais nós vamos nos ver. O que importa é o tamanho do abraço que eu trago. É o tamanho do olhar que eu consigo expandir nessa relação. Porque eu preciso expandir essa relação o mais que eu puder. Eu preciso sair desse olhar restrito, aonde só cabe o julgamento, a reclamação, a culpa, a acusação, que foi isso, que foi aquilo. Porque não existe nada disso em verdade. Esse foi só o teatro, o script que a gente decorou para fazer. Então é hora de olhar para esse nível de entendimento, para esse momentum sagrado, que é o impulso da alma nos chamando a toda hora, para soltar a ilusão em relação a esses personagens. A única coisa que nos prende ainda na terceira dimensão é o nosso olhar equivocado, restrito e obtuso para os personagens. Então, se nós estamos presos num personagem, é esse personagem que está comandando a nossa vida. São esses personagens que nos movimentam, que estão na inconsciência, nos dizendo, você não vai ser livre. São esses personagens que na inconsciência estão sinalizando que você vai ter que continuar na energia da terceira dimensão sem o direito de voltar para casa. Então, a importância de você pegar esse personagem nesse fraternal abraço e reconhecer a importância de cada um deles é mais importante do que qualquer coisa. Não tem desculpa a ser pedido, não tem dívida a ser paga, não tem perdão a ser dado. A única coisa que é necessário para desvincular essas energias, para soltar esses nós, é o reconhecimento de que não existe o outro. E como fractal da fonte, ninguém está sendo avaliado pelo que fez. Ninguém está sendo avaliado pela experiência feita. Se foi boazinha, se foi ruinzinha, se foi malvada, se não foi malvada. O reconhecimento da experiência, ele está acima do olhar do julgamento. Deus não está aqui, ou a fonte não está aqui. Não existe ninguém olhando para o que nós fizemos. Mas nós estamos sendo observados pela nossa frequência. E se a nossa frequência ainda tem prisões de inconsciência, isso aparece. Se na nossa frequência tem julgamento, isso aparece. Se na nossa frequência tem culpa, tem medo, tem raiva, isso aparece. Então, qual é a maior ferramenta, a melhor ferramenta para a gente não ficar inserido nesse jogo kármico da quarta dimensão inferior? É reconhecer todas essas almas, esses fractais, que na partilha da vida conosco e na inconsciência, que nós fomos obrigados, né, a repetir padrões por eras, agora estão fazendo um papel importante. Porque alguém tem que fazer o papel para a gente sair. Porque se tiver tudo certinho, tudo lindo, maravilhoso, a gente esquece que tem que voltar para casa. Alguma coisa tem que acontecer para a gente poder dar esses passos. Não é para a gente ficar no problema, é para a gente reconhecer os personagens e ir se desvinculando cada vez mais. É só para isso que esses personagens ainda estão no nosso campo. E é só para isso que eles ainda estão fazendo essa pressão, estão nos pressionando. E quem está nos pressionando? É nós mesmos, em outra experiência. Porque a unidade nada mais é do que o reconhecimento de que cada um da fonte, que cada um é ligado à fonte, e o jogo que nós decidimos jogar ainda tem pecinhas a ser movimentadas. Quando eu conseguir reconhecer todas as pecinhas que movimentam as minhas histórias dentro da energia crística, o valor de cada peça, independente se é o peão, se é o rei, se é a rainha, se é o cavaleiro, nesse grande game, nesse xadrez, as peças têm valor único. Todas representam o amor, experimentando a própria distância. Se eu reconheço isso, eu estou cada vez mais livre, mas não é dos personagens, é da experiência que eles representam. Cada vez que eu estou mais consciente do que é a experiência tridimensional, mais amor eu irradio. E quanto mais amor eu irradio,
mais o meu campo fica preparado para receber a inconsciência e poder trazer para a inconsciência a frequência que ela precisa para se lembrar que ela também é o amor. A informação, ela não vem da palavra, ela vem da frequência. Nós nos tornamos uma informação quando nós nos tornamos uma frequência de luz. Uma frequência que vibra a hertz, né? Bem mais altos do que a gente estava habituado. Nós temos visto, né? O quanto que as atividades Schumann, né, têm apresentado, que tem assustado muita gente. E a gente tem sentido isso no nosso corpo físico. A gente tem sentido isso na inconsciência que as pessoas têm de si mesmo e estão levando para o lado das doenças. E aí a Matrix se aproveita, né, para agravar mais a situação. A confiança de que nós estamos sendo amparados por uma grande energia cósmica, que nós estamos sendo cuidados por uma grande energia cósmica, é importante. Mas nós temos que fazer a nossa parte para acessar essas energias. Não adianta a gente ficar achando que alguém vem aqui nos salvar e a gente não mudar a nossa frequência. Nós precisamos nos conectar com as frequências mais elevadas através dos movimentos que a gente faz em relação a nós mesmos. Tudo é a gente com a gente mesmo o tempo todo, 24 horas por dia. Não é, nunca é o outro. Sempre é cada um de nós que está movimentando as peças do tabuleiro. E se eu não aprender a movimentar as peças corretamente, com o olhar da criação, com o olhar de Deus, eu não consigo jogar nesse novo tabuleiro. Nós estamos saindo de um game e entrando no outro, eu sempre falo isso aqui. Antes era inconsciência, dor e medo. Agora é o amor. O amor também aprendendo a jogar, só que é de uma forma não mais de competição, mas de uma forma de agregar, uma forma de lá ser um pescador de almas. Mas não dentro do que a gente conhece, como as pessoas ficam buscando fiéis numa igreja. Não. Nós somos pescadores de alma, apenas olhando e reconhecendo o padrão e a frequência de cada um, dentro da ordem divina. Eu preciso reconhecer que não existe nada fora de mim que não seja divino. Então eu preciso me lembrar que as pessoas ainda têm esquecimento, que as pessoas ainda têm o véu. E assim como eu e de outras pessoas que têm trabalhado bastante nesses 16 anos, muitos já perderam esse véu, já conseguiram olhar além dele, mas muitos ainda não conseguiram. E a esses é o nosso papel, olhar com compaixão. É esse que precisa do olhar que a fonte tem através de quem eu sou. Se eu me torno um com a fonte, eu me lembro de quem eu sou. E o que eu faço é sobre o que eu sou, não é sobre o que eu quero. Essa é a diferença. A expressão de quem eu sou, ela vai validando as experiências. O nosso olhar, ele deve validar as experiências e não julgar as experiências. Porque toda vez que eu valido a experiência de alguém, eu estou tornando essa pessoa mais consciente do valor que ela tem em experimentar. É uma linha tênue, mas é muito tênue, entre o olhar e o olhar. O olhar de quem vê e o olhar de quem enxerga. Então, amadas almas, queridos fractais da fonte, a pergunta é, já fiz essa pergunta na live que nós fizemos sobre o desafio, que é mais ou menos, percebem que é mais ou menos a mesma coisa? Soltar o desafio e ir para a entrega. O momento é de redenção. Para você se render, você precisa entregar. Entregar o quê? A própria inconsciência. É entregar, é depositar, né? É depositar totalmente. O passo que nós precisamos dar é depositar nas mãos da alma. É depositar no colo do amor. Para a programação mental é muito difícil acreditar nessa quase utopia, né? Que é nos entregarmos para uma coisa que a gente não conhece. Por isso que nós precisamos nos reconhecer. Porque quem não conhece o amor é a alma, mas nós nos reconhecemos dentro desse amor. A partir do momento em que a entrega acontece. Então eu vou deixar uma pergunta no ar, que eu acho importante. Quantas pessoas ainda fazem parte, né, desse teatro? Quantas pessoas ainda estão fazendo o papel de impulsionar as nossas ações mais divinas? Para que apareçam as nossas ações mais divinas, tem alguém nos impulsionando. Só que se a gente não souber fazer a leitura corretamente, a gente não vai saber o que é. Então, quais são os personagens que estão me impulsionando para que eu tenha as ações mais divinas nesse momento planetário, aonde eu acho que a alma de todos nós está esperando somente essa redenção, essa entrega, esse joelho no chão, esse olho no olho. Foi bom até aqui. Participamos da inconsciência, mas eu te reconheço na grandeza que você é e as dificuldades de saber ler essas histórias, né?
Então eu quero que essa pergunta, ela fique reverberando. Mas façam a pergunta e tragam a pessoa ou esse personagem para o campo, traga para o campo. Normalmente, né, a gente não quer nem ver quem nos causa desconforto. Né? Se o telefone toca e você não se dá muito bem com a sua mãe, já não quer nem atender. Ou com o pai, ou com não sei quem. Então, tudo sinaliza o tempo todo para que a gente consiga. Mas a gente precisa olhar com os olhos corretos. Então, quando a gente sente um desconforto, quando toca o telefone e a gente sabe que é determinada pessoa, essa pessoa é uma chave. Essa pessoa é um portal. E aí é sentir prazer, né? Quando a gente consegue sentir prazer em ser o amor na vida de qualquer pessoa, é grandioso demais, porque daí o jogo muda. Você sai do meio do tabuleiro e passa a ser um agente que modifica as histórias, que modifica o tabuleiro. Você passa a modificar o teu campo de vibração dentro da consciência divina, dentro da consciência universal. Aí vocês perceberão o quanto é agradável a vida, o quanto é agradável estar encarnado, o quanto é agradável responder aos padrões da alma, o quanto é grandioso olhar com os olhos do coração e perceber as transformações que vão acontecendo na vida das pessoas através do que você é. Não através do que você imagina saber, mas sim através do que você é em frequência de luz. Então, é essa plataforma que nós estamos agora adentrando. É essa plataforma que nós estamos sendo convidados a participar. Que é a plataforma que modifica o ambiente, que modifica as relações, através da pureza de um olhar de compaixão pela inconsciência daqueles que também nos representam. Gratidão, compaixão, energias que caminham juntas. Reconhecimento, energia que libera. Amor, energia que libera, que cura, que reconhece e que transborda, né? Porque a energia do amor, ela transborda tudo na nossa vida. Então, esse transbordar que a energia do amor nos oferece, ela precisa estar ativa onde? No nosso campo vibracional. E aonde tem densidade, o amor não consegue se manifestar. Não é que ele não quer, porque o amor não escolhe, mas ele não consegue, porque não consegue chegar. Então, é uma hora importante para todos nós é saber que esse passo, que essas manifestações que nós estamos sendo convidados a observar agora, gente, é coisa que nunca aconteceu nesse planeta. E nós estamos sendo chamados a participar. E aí, quando você observa que você não está participando ativamente desses movimentos, porque tem alguém ali que está segurando a tua cordinha, a tua peguinha que está no seu pé. Então, vamos observar, por que eu não posso estar 100% nas minhas habilidades de alma? Por que eu ainda me permito perder tempo? O gato deu um pulo aqui. Por que eu me permito perder tempo com coisas irrelevantes da experiência de alguém? Se eu posso parar, respirar e falar, eu vou ter um novo olhar aqui. Porque eu não posso entrar na inconsciência, eu não posso justificar a experiência. Eu não posso querer mudar a experiência, mas eu posso trazer um olhar. Esse eu posso. Eu posso trazer o olhar de quem eu sou nessa nova frequência. Eu posso trazer o olhar da compaixão, eu posso trazer o olhar da compreensão de que cada um escreveu a sua história. Quando eu consigo olhar para a experiência e para as escolhas que cada um fez, e eu consigo, dentro do meu coração, mesmo que seja uma experiência difícil, na minha opinião, mesmo que eu não concorde, né, que se fosse comigo ia ser ruim, eu preciso abençoar. E abençoar não é você querer facilitar a vida do outro. É você reconhecer que a escolha que ele fez tem muito valor no aprendizado dele. Isso é abençoar. É reconhecer que as escolhas que cada um fez é importante para o processo de desenvolvimento dessa alma nesse planeta. Abençoar é neutralizar qualquer opinião que eu tenha sobre qualquer atividade alheia. Porque quando eu coloco essa opinião, eu estou falando do meu olhar, eu estou falando dos meus conteúdos, eu estou falando da minha ignorância. Eu estou falando da minha incompreensão sobre mim mesma. Principalmente quando o discurso em relação à experiência vem carregado de julgamento. Eu só estou falando sobre o que eu ignoro em mim. Então a gente está caminhando para um movimento de mais silêncio. Nós estamos caminhando para um movimento de mais observação. E nós estamos caminhando para um momento onde a vontade é silenciar, ajoelhar, agradecer e colocar nas mãos da nossa alma o que a gente não tem capacidade mental para mudar. Porque quem vai mudar a história não é a nossa mente, não é a nossa programação. É a nossa alma a partir do momento que a nossa frequência faz com que esse impulso, esse momento aconteça.
O link do livro ABC de um Mestre está na descrição do vídeo. Se este conteúdo fez sentido para você, nos ajude a manter o canal no ar, curtindo e compartilhando este conteúdo, e lembre-se, confie no